Olá, turma da Automação Industrial do SET. Vamos dar sequência à nossa programação do display de LCD aqui, utilizando o microcontrolador PIC. Então, turma, nós vamos começar a entender como que a gente faz a configuração inicial desse LCD. No momento que ele vai começar a funcionar, a gente precisa definir algumas configurações iniciais. E essas configurações são realizadas através de alguns bytes de configuração. O primeiro byte de configuração que a gente vai entender é um que trata de algumas funções referentes ao display de LCD. Tá? Cada bit desses bytes representa algumas funções. As mais importantes e que valem a pena serem destacadas e que podem ser modificadas por nós com relação às funções do LCD são essas daqui que eu destaquei. Primeiro vai ser o bit DL, né, que a gente chama de interface de trabalho. Diz respeito a como que o microcontrolador vai mandar a informação para o display de LCD. Tá? Então eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma possibilidade de 4 bits, que funciona num sistema que a gente chama aí de nibble. Tá? Então enviando nibbles. Ou num sistema de 8 bits. Como a gente vai enviar uma informação de 8 bits, a gente vai enviar bit a bit. Então, se eu vou trabalhar no sistema de nibble, eu vou configurar esse bit DL como 0. Se eu vou trabalhar no sistema de 8 bits, enviando bit a bit, eu vou configurar esse bit DL como 1, né? Então, o nosso padrão, o que acontece na maioria das vezes, é trabalhar no sistema de 8 bits. Então, esse DL aqui vai ser configurado como nível alto, para que ele consiga trabalhar e entenda que a gente está trabalhando em 8 bits. Segunda informação que é necessária passar por esse bit de configuração é com quantas linhas que nós vamos trabalhar. Então, eu vou chamar esse bit de configuração como N. Então, é a quantidade de linhas. Se o meu display de LCD só tem uma linha, eu vou configurar N igual a 0. Se o meu display de LCD tem duas linhas, N vai ser igual a 1. Tá? Se vocês configurarem um display de uma linha com N igual a 1, vai dar erro. Não vai ser escrito. Né? Não vai ser carregado código. A gente vai ter um problema de comunicação entre hardware e software. Né? O software não vai conseguir conversar com o hardware. Você está falando que você está configurando um negócio que não existe. Então, não faz sentido a gente configurar duas linhas para um display que só tem uma linha. Né? Não achem que um display de uma linha vai diminuir o tamanho das letras e escrever duas linhas. Isso é impossível. Então, a gente só utiliza a configuração de N igual a 1 se o hardware que a gente adquiriu, o hardware que a gente estiver usando, que é o display de LCD, realmente for um display de LCD de duas linhas. Como o nosso exemplo e o mais comum é um display de 16 por 2, né, que é um display de duas linhas, eu vou definir N igual a 1, nível alto, perfeito? E o último bit de configuração desse primeiro byte que nós vamos enviar para inicialização do LCD diz respeito à quantidade de pixels, né, de cada caractere, de cada seção do display de LCD. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho possibilidade de 5 por 7 e eu tenho a possibilidade que é uma possibilidade de um display maior, né, com 5 por 10 pixels. Então observe aqui, vocês podem até criar uma dúvida que, professor, na última aula você falou que tinha 5 por 8, cadê o 5 por 8 aqui? Na realidade, esse 5 por 7 aqui, ele se refere ao display 5 por 8. Tá? Isso daqui é um padrão, as pessoas chamarem o display 5 por 8 de um display 5 por 7. Justamente porque a última linha desse display, ela nunca pode ser escrita, ela nunca pode ser acessada. Ela está reservada ao próprio hardware. Tá? A mesma coisa acontece com esse 5 por 10. Perfeito?
esse 5x10 na realidade é um display 5x11 pixels, mas a última linha também não pode ser acessada. Então, tornou-se padrão chamar 5x7, 5x10, que na realidade são os pixels que podem ser escritos. Perfeito? É muito mais comum a gente encontrar isso daqui, tá? Um display de 5x10 é raro. E tudo que a gente deseja escrever, a gente escreve no display 5x7, sem problema nenhum. Então, como ele é padrão e como é o tipo de display que está presente na nossa placa didática, eu vou utilizar aqui a configuração que manda o bit F para nível 0, informando que na realidade eu tenho um display com 5x7 pixels. Perfeito? Então, vamos colocar esse byte de configuração na forma de um byte, né, bit a bit, para a gente entender aqui. Primeiro, eu destaco para vocês aqui, ó, não é nem relacionado ao byte que a gente vai enviar, mas relacionado a configurações de interesse, já que a gente está mandando uma informação para ser escrita. Então, lá dos pinos do display de LCD, a gente tinha um pino RS que definia se o que a gente estava enviando para o LCD era um comando ou era um dado. Então, a gente está enviando um comando neste momento, né? A gente está enviando configurações, então a gente está enviando comandos de configurações. O segundo interesse nosso aqui é definir que ele é escrita, tá? Então, eu só estou ressaltando isso daqui para vocês, porque está dentro da pinagem do LCD e a gente já viu isso na aula passada. Esse comando escrita aqui, ó, muitas vezes esse comando escrita não, né? Esse pino referente ao comando escrita aqui, muitas vezes ele está conectado ao terra diretamente, então a gente não precisa nem preocupar com essa programação aqui, porque é intuitivo que a gente só quer escrever no display de LCD, a gente não quer buscar nenhuma informação daquele display de LCD, porque nós não estamos, ele não é um sensor para trazer informação nova, né? Então esse pino referente à leitura ou escrita, ele pode ser aterrado, sendo definido como 0. A gente vai sempre escrever no display de LCD. Esse pino RS, ele não pode ser aterrado, porque se vocês observarem, neste momento inicial de configuração, a gente quer mandar comandos, mas depois que o display foi inicializado, a gente tem o desejo de mandar dados, né? Os dados que vão ser escritos lá, tá? De D7 a D0 vai ser o nosso byte de configuração. É definido que D5 é 1, tá? D4 se refere a DL, D3 se refere a N e D2 se refere a F. Os outros bits são 0, perfeito? Então, DL se refere a 1, porque a gente está trabalhando num sistema de 8 bits. N se refere a 1, porque o nosso display tem 2 linhas. E F se refere a 0, porque a gente está trabalhando com um display 5x7 pixels, tá? Então, essa palavra binária vai ser escrita dessa forma aqui, ó, 00111000, em hexadecimal, que facilita o nosso trabalho de programação e facilita a visualização do nosso código, o entendimento do nosso código, 38, perfeito? Então, essa foi a primeira palavra de configuração que a gente abordou para inicializar o display de LCD. Na próxima aula, a gente vai conhecer a outra palavra de configuração. Até lá, turma!